dia que você tinha falado. Que eu coloquei. Foi. Aí eu achei engraçado, que eu falei assim, esse corretor põe a gente cada fria. Tá Eu louco. falei, uai, não quero não, uai. Esses dias um rapaz que vende, é vendedor lá da loja, ele é viajante, vende para mim lá. Ele mandou uma mensagem, senhor, meu amor. Eu falei, uai, o que é isso? Isso pega mal demais, hein? Tô fora. Era meu Não, amigo, o corretor regulou meu para comprar meu amigo. amor. O corretor faz a gente passar vergonha mesmo. Ué, o Covid tá indo, né? Graças a Deus, pouca baixa. Tá indo ou tá vindo? Não, tá tocando do mesmo jeito, né? Como tem que ser. Eu acho assim, sem extremismo, sem parar tudo, que não tem jeito de parar, tomando os cuidados que tem que tomar e tem que viver. A vida tem que ter continuidade. Tem. Os que não pode trabalhar com cuidado, aí a vida que segue. E a vacina vem chegando, né? Vai vacinando as pessoas. Tá certo. Porque é o ciclo natural da doença, né? Ela veio para mexer com a gente, para nos ajudar. Com certeza. Mas era preciso que a consciência, né, fosse mais... Não fosse tão elástica, né? Igual está acontecendo. E que as pessoas tivessem mais respeito, né, uns com os outros. Porque falta muito. Né? Muita falta, assim, de... Muito abuso, muita falta de higiene mesmo, né? De cuidado, com os cuidados que tinha que ter, né? Que provém de uma pandemia desse jeito, né? Nós não vivenciamos isso, né? Por exemplo, aqui, vamos aqui em Mambuí, ficamos 10 meses aqui sem nenhuma morte, sem nenhuma... Então, o pessoal foi relaxado mesmo, né? Pra lá, gente, a doença se mata, não pega o caso, os que pegam não tem problema nenhum. Então, assim, o pessoal foi perdendo medo, realmente. Gabriel, mas o cuidado que teve aí, eu acho que valeu, porque realmente, não sei se apesar dessa cidade aí ser muito visitada, não é? Muito. Ela é no caminho, né? Ela não é uma cidade assim isolada. Não, mas, então, e realmente aí, mas assim, várias vezes que eu fui aí, eles jogavam, eu não sei se é que boa, cloro, sei lá o que é, até nos carros, até no pneu do carro. Jogou muito aqui, se fez um trabalho, entendeu? Teve um trabalho. Sim, teve realmente. E, na verdade, uma continuidade no trabalho. Não é que fez assim uma semana e parou, não. Foi várias vezes que eu fui aí e realmente foi trabalhado mesmo. Assim, monitorando, todo mundo que ia entrando e tal. Pessoal, tá na hora de tudo. Já tá na hora? Tá na hora. Tá na hora, não? Tá bom, vou fechar aqui. Você acompanhando aí. Boa noite, pessoal que entrou depois. Pega um livro aqui que ficou. Tá, ô Gabriel. Boa noite para todos. Repete, Anabol, pede a ele para fechar o microfone. Para fechar o microfone, a imagem também, tá? Porque esse jeito tá muito ruim. Boa noite, pessoal, todos que estão aqui presentes. Nós vamos iniciar nosso estudo dessa noite, essa palestra. Hoje nosso companheiro Gabriel vai nos trazer, abrir com a palavra da doutrina, a palavra de Jesus, para que possamos assim termos mais facilidade nessa libertação, nesse entendimento. Jane, um abraço para você, Jane, Luizinho. Giane, boa noite a todos, boa noite, obrigada, Anabol, um abraço para você também. Aproveitando, Giane, poder fazer a prece para nós, por favor? Faço sim. Nós vamos serenar os nossos pensamentos, entrar em conexão com a espiritualidade amiga, pedir a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso mestre amigo, irmão maior, que nos abençoe nessa noite, mais um estudo, mais um aprendizado, que nós possamos adquirir um pouco mais do conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, de tudo que ela nos traz, de todo esclarecimento, todas as bênçãos. Que assim seja. Gabriel, você fica à vontade, até 9 horas, o seu tempo, já temos, ok? Tá certinho, meu irmão. Eu acho que pode ser que a gente não consiga chegar até as 9, mas vamos tentar aí fazer esse estudo da melhor maneira possível. O que acontece? Esses dias foi proposto para mim falar sobre a amargura, sobre a depressão. E é uma doença um tanto quanto, vamos falar assim, não nova no mundo, mas nova de diagnóstico. Nós estamos falando dessa doença aí de 30 anos para cá, 20 anos para cá.
O Covid, por exemplo, o ano passado começou a doença, esse ano nós já temos vacina, nós já temos alguns métodos de prevenção. E da depressão, até hoje, nós estamos aí buscando entender essa doença melhor, nós estamos buscando compreender melhor essa doença, porque é uma doença, né? Isso não deixa dúvida. E como que se processa realmente essa doença? Como que a gente entra nessa pilha da depressão? Quais são as portas? Qual que é o caminho que a gente toma para chegar lá? Mas antes disso, né, nós precisamos de entender o sentido dessa vida. A questão 132 do Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante, que ela pergunta qual o objetivo da encarnação. Eu procurei o livro aqui, mas meu menininho saiu correndo com ele e eu não sei cadê, não tem jeito de eu buscar. E ele entrou para o banho. Então, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, os espíritos respondem para nós muito sucinto. Deus nos impõe, então é imposto, querendo ou não querendo, nós vamos encarnar, pelo menos uma vez, com o objetivo de levar-lhes à perfeição. Então, qual que é o objetivo da encarnação? Ser perfeitos. Não tem conversa. O único objetivo que nós vamos ter enquanto estivermos aqui é ser perfeito. Então tá fácil, beleza, então eu vou trabalhar para ser perfeito e tudo bem, eu cumpri o objetivo da encarnação. Só que acontece que nós não conseguimos fazer isso tão rapidamente. Nós temos alguns desafios e então Deus nos oferta uma segunda oportunidade chamada de reencarnação. E o objetivo e aí Kardec também pergunta qual o objetivo da reencarnação. E eles lá falam, agora eu não sei falar a resposta bonitinha, mas é para que a gente continue as experiências. O meu está aberto aqui, Gabriel, se você quiser. Eu estava marcado no meu livro e eu esqueci a questão. Se eu não me engano, é de 189. Não, mas eu 132. É 132. Qual o objetivo da encarnação? Isso, a outra é qual o objetivo da reencarnação. É pouco para frente aí, eu não estou lembrado do número dela, estava marcado no meu livro, queria sair correndo com ele. E lá no objetivo, se você achar ela, para mim fica ótimo. Porque aí ele vai mostrar que como a gente não consegue definir uma experiência, a gente não consegue chegar a essa perfeição em uma experiência, Deus nos oferta outras oportunidades. Bom, sabendo disso, nós temos somente 3 situações para vivenciar uma encarnação. Não tem mais de 3. Alguém aí poderia me falar quais as 3? Se alguém está com o microfone aberto ou não tem essa participação aí? Nós só vamos vivenciar 3 tipos de experiências enquanto encarnados. A primeira das experiências que nós vamos vivenciar é a experiência da missão. Quando nós estamos em missão nessa terra. Então, a gente é um exemplo para outras pessoas. Bom, e essa condição, né, ela é inerente a todos. Todo mundo, dentro de uma encarnação, está vivendo missões. Nós temos missões. Ou nós temos uma vida missionária. É quando a gente realmente vem para o próximo. Bom, e quando nós não temos essa missão, nós temos outras 2 situações, que seriam situações de algumas provações. Provas. Nós vivenciamos provas. Nós vamos lá no mundo espiritual, nós aprendemos, nós estudamos, nós sabemos o que é melhor. Ok, e agora? Agora eu vou pôr isso à prova. Como no ano letivo da escola, a gente estuda um semestre. Peraí, filhinho, papai está fazendo a palestra, tá bom? Depois pega o livro pro papai. Tá bom, mamãe vai fazer carinho nele. Então, quando a gente está vivenciando, a gente aprendeu lá no curso, a gente aprendeu na escola uma determinada lição. Eu aprendi. Qual a matéria? A matéria da prova é tal. Beleza. O que a gente faz? Faz a prova. Ok. Passou na prova, a gente vai para o item seguinte, para a matéria seguinte.
Acontece que quando a gente começa a repetir aquela mesma teor de prova, quer dizer que a gente não está tendo êxito. E aí fica um alerta. Quando a mesma situação está aparecendo na nossa porta, a mesma situação, acontece uma situação, aí eu passo dessa situação, daí um tempo vem essa situação de novo, que nós podemos tomar cuidado e abrir os nossos olhos, porque a gente pode não estar conseguindo êxito naquela prova. E aí aquela prova volta. Aí a gente tenta de novo, e aquela prova volta. E aí acontece que nós não conseguimos ter êxito nessa prova, nós não conseguimos tirar a média. Vamos lá. O Deus nos oferta a encarnação e a gente não consegue ter uma média. E a gente começa a ficar para trás da nossa turma. O que acontece no final do ano? Que as escolas nos oferecem uma recuperação. E recuperação é bem mais difícil do que as provas do ano todo, porque a gente estudou uma pequena matéria, faz a prova. Estudou uma pequena matéria, faz a prova. Estudou aquela matéria, fez a prova, passou, ok. Estudou aquela matéria, fez a prova e não passou, tem outra chance no semestre que vem, tem outra chance no bimestre, na escola no bimestre. E aí a gente palmilha o ano. Não teve, a gente cai em qual outra situação vivencial? Nós vamos cair na expiação. Aí é a recuperação da escola. Eu tenho que fazer uma prova só no final do ano, de toda a matéria do ano, de várias provas. Então, o que acontece? Cada vez que eu começo a repetir isso, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, porque eu vou acumulando problemas, eu vou acumulando problemas de uma existência. Aí eu não consegui resolver o problema daquela existência 1. Beleza. Eu fui para a existência 2 com o problema da 1 não resolvido. Ok, eu só tenho o problema da 1. Só que durante essa existência, eu arrumo mais problema. Então, quer dizer, eu não consegui resolver o problema anterior e nessa existência eu ainda conquistei mais alguns problemas. Eu angariei mais alguns problemas para mim. Então, com isso, eu vou me enrolando. Aí eu faço uma prova. Deus nos oferta uma situação de expiação, realmente, para me colocar esse acerto, para me quitar os problemas do passado. E quando a gente não consegue isso, quando isso não fica bem resolvido, né? Isso vai correr aperta, até que eles estão me chamando no telefone, mas eu não vou atender. Até que uma situação se torna insustentável e aí eu tenho um problema. Aí agora eu tenho um problema, uma situação ao qual eu não consegui vivenciar, que eu não consegui exteriorizar, eu não consegui. Como eu não consegui êxito nessa prova, normalmente a gente busca alguma saída. Eu não consegui passar naquela prova, então normalmente a gente consegue 6 situações das quais nós vamos abrir para a gente resolver aquele problema. Na verdade, nenhuma dessas 6 resolve, mas a gente busca elas. A primeira porta que a gente abre é a porta da tristeza. A pessoa não consegue resolver um problema e ela se entristece, ela vai ficando cada vez mais triste, ela vai se apagando, ela vai desanimando, ela vai ficando aquela pessoa retraída, nada para ela fica bom, nada para aquela pessoa se alegra. Então a pessoa acha que por essa tristeza ela consegue fugir daquele problema, ela consegue resolver aquele problema. Ela exterioriza uma situação, ela exterioriza uma situação de tristeza e não interioriza. Então ela não consegue resolver. Ela acha que agora tendo uma aparência de triste, ela ficando assim, enclausurada, ela consegue resolver um problema. E ela não consegue. Pelo contrário, esse problema aumenta. Nós temos uma segunda situação, que é a segunda porta que a gente abre. A gente não consegue resolver um problema e a gente foge do problema. A segunda grande porta da depressão, a segunda grande porta que a gente busca tentando resolver um problema, é a fuga. E como que a gente foge do problema? A gente foge do problema fugindo. Alguns fogem fugindo.
abandona a família, abandona a casa, abandona o relacionamento e foge. Foge para outra cidade, foge para uma rodovia e a pessoa começa a andar, andar, andar. Todas as cidades a gente já viu essa situação de andarilhos, porque a pessoa não consegue resolver um problema. Só que nós temos outras formas de fuga. Nós podemos fugir de um problema pela fuga mental, achar que aquele problema não existe. Eu isolo desse problema. Por esse problema não existir, eu preciso de esquecer o problema. E como que a gente busca esquecer o problema? A gente busca a fuga pelos vícios. Então a gente entra no alcoolismo, a gente entra na adicção, a gente passa então a conviver com drogas, com medicamentos, para tentar fugir daquele problema. Medicamento é ruim, gente? Não, não é. Mas a pessoa que entra num viés medicamentoso, às vezes tomando um remédio para dormir, porque sem uma receita de um profissional, sem um médico nos auxiliando, ela quer fugir do problema. Aí a pessoa foge desse problema com o não, vamos falar assim, com o não enfrentamento desse problema, é quando a gente vai ver que isso acomete grande parte da população. O cara abandona tudo, ele abandona a família, ele abandona tudo, ele foge. Ele foge do problema. Isso acontece tanto com homens quanto com as mulheres. Nós vamos entender depois lá o que é mais tendencioso para homens e o que é mais tendencioso para as mulheres. Quando existe um outro caminho, que é uma outra porta, que também não resolve o nosso problema. É a porta do medo. A pessoa tem um problema, ela não consegue resolver aquele problema, então ela começa a ter medo da situação. Então ela tem medo do problema, ela tem medo das pessoas, ela tem medo da família, ela tem medo da rua. Ela vê essa doença, vamos falar assim, porque ela tem um problema, ela tem um problema interno, aí ela acha que o problema dela é externo, o problema meu agora é a Covid, eu não dou conta de fazer mais nada porque tem Covid. Se não for Covid, é dengue, se não for dengue, é zika, e a pessoa encontra um outro, porque ela tem medo de encarar aquele problema dela, e por ela ter medo de encarar o problema, não, porque agora eu não posso ir no médico tratar, né? Porque como é que eu vou procurar um médico? Está tendo pandemia, eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair. Mas o problema é interno. Mas por medo, ela não consegue resolver. Existe ainda um outro caminho, que também não resolve, né? Todos que eu vou falar hoje, nenhum deles resolve, mas normalmente nós tomamos esses caminhos. Normalmente, no dia a dia, nós tomamos esses caminhos. O outro caminho é o caminho da violência. A pessoa tem um problema, não consegue resolver o problema. Então ela parte para a violência, para tentar resolver o problema. Aí o marido tem um problema, ele não consegue resolver o problema com a esposa, ele bate na esposa. Ele tem um problema com os filhos, não consegue resolver, ele bate nos filhos. Não é um corretivo para um filho que fez uma arte. Nós estamos falando de espancamento, a pessoa não consegue resolver aquele problema, o filho questiona ele parte para a violência. Ele parte para a violência no trabalho, ele parte para a violência verbal, para a violência emocional. Às vezes ele não bate na esposa, mas ele crucifica ela, ele entra numa pilha. Boa noite, gente. Atrasada. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Tudo jóia? Então a pessoa parte para aquela violência. E a violência, né, segundo Gandhi, Mahatma Gandhi, ele fala que ele era contra a violência, mas ele dava um motivo. Olha, tanto que a grandeza desses espíritos evoluídos. Olha, ele falava assim, eu sou contra a violência, pois ela parece fazer o bem. A violência parece fazer o bem, mas o bem é temporário. E o mal que ela causa é permanente. E aí, vamos dar praticidade nisso. O Jorge Alahá deu um exemplo que eu achei muito interessante sobre essa questão da violência. Você tem um vizinho que tem aí uma loucura por determinado tipo de música. Uma música bem chula, com linguagem, com palavreado pesado. E esse vizinho, todos os domingos de manhã, a hora que você dorme, ele liga o som dele no talo. E na sua casa treme toda que esse vizinho. E aí, você não suporta esse vizinho, você chega lá e mata esse vizinho. Você dá um tiro nele, você chega lá, dá 3 tiros nele e mata seu vizinho. Resolveu o problema do som? Resolveu. Está resolvido o problema do som. Então, o que Gandhi falava? Que a violência parece fazer bem, mas o bem é temporário. Você resolveu o problema do seu som alto na sua cabeça no domingo de manhã.
Mas o problema que você arrumou, agora você vai ter problema com a lei dos homens, você vai ter que encarar a justiça, provavelmente encarar uma prisão, encarar todo um processo. Depois disso, você vai ter que encarar essa pessoa que você fez esse tipo de violência num plano espiritual, você vai ter que angariar um obsessor para você. Então, olha, ela pareceu ser boa, ela pareceu fazer o bem, você resolveu o problema do seu alvo, seu e dos outros vizinhos. Mas o mal, ele é permanente. Vai dar muito trabalho para a gente nos livrar desse problema que a violência nos trouxe. Então, também, a violência não resolve o nosso problema. Um outro caminho que a gente tenta, também uma outra porta que a gente tenta, seria a porta da descrença. A pessoa desanima realmente da vida e entra naquela porta que seria descrença ou amargura. A pessoa fala assim, não, nada resolve mesmo, tudo se apresenta ruim, que Deus não lembra de mim, e se Ele lembra de mim também Ele não gosta, porque Ele não me ajuda, eu sou uma pessoa que para mim nada dá certo, tudo para mim é ruim, para o meu vizinho dá certo, para mim não dá certo, para minha irmã tudo dá certo, para mim não funciona, lá no meu trabalho, meu colega de trabalho, tudo que ele põe a mão dá certo, tudo que eu ponho a mão dá errado, a pessoa entra nessa pilha da descrença, também não dá certo, também não funciona. E existe uma sexta porta, que seria a porta da prepotência. Aí é o contrário da amargura. Não, eu tenho um problema mesmo, mas Deus não precisa de Deus, eu não preciso de amigo, eu não preciso de ninguém. Eu mesmo é que resolvo, porque Deus realmente não olha para mim, meus amigos não olham, minha família não olha. Se eu tenho um problema, é eu que tenho que resolver, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Então, nós temos um problema e a gente tenta resolver ele com a prepotência. Também não resolve. Não resolve, porque se a gente não acha que está errado, se a gente não acha que tem defeitos a ser modificados, a gente não consegue mudar. Essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. É eu me reconhecer que eu estou errado, porque nunca vai existir uma mudança se eu não achar que estou errado. Não existe essa mudança. Bom, e essas 6 situações que a gente fala, nos leva a alguns processos. Jesus falava para nós que quem perseverasse se salvaria. Buda falava que a pessoa que conseguiu vencer os seus problemas se iluminava. Então, quais são essas situações? São situações onde a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso, e a gente consegue resolver esse problema. Toda vez que eu resolvo um problema, eu me salvei. Toda vez que eu continuo nesse problema, eu não estou me salvando. Então, nós precisamos de romper essas situações. Normalmente, não é regra 100% não, mas na grande maioria das vezes, primeiro nós vamos falar das mulheres. As mulheres seguem por 3 caminhos. As mulheres normalmente seguem pelo caminho da tristeza, pelo caminho do medo e pelo caminho da descrença. Isso é normal do público feminino. Isso é normal delas. E quando a gente junta essas 3 coisas, eu dei conta de acertar, o terço, que é tristeza, medo e descrença. Em que essa pessoa cai? Cai na depressão. Aí nós entramos na depressão e dificilmente a gente consegue sair de lá sem ajuda. E os homens? Os homens tendem a fazer o outro caminho. Tendência, gente, não é regra. Mulher faz esse caminho, homem faz o mesmo caminho. Só que os homens, normalmente, eles fogem do problema. Então, nós vamos ver que o homem foge. O índice de alcoolismo entre os homens infinitamente maior do que nas mulheres. Os homens fogem. 80% dos moradores de rua são homens. Ele não consegue conviver com o problema, ele não consegue resolver o problema. Está lá. Ele foge. E aí ele entra na adicção, ele entra na droga, ele entra na bebida, porque ele não consegue resolver um problema. Aí o homem também tende a ser violento. Ele não consegue resolver o problema, ele passa para a violência. Aí ele agride as pessoas, ele agride a esposa, ele agride a família, ele agride os amigos, ele agride, porque essa é a tendência natural do homem. E o homem também é prepotente. Ele fala que ele não precisa de ninguém, que ele resolve a vida dele.
e ele é que é o senhor de si. Eu não preciso te perguntar a ninguém, não. Eu sei o caminho. Isso acontece com vocês aí, gente? Ou só aqui em casa que acontece? Para e pergunta onde é que você está indo, onde é que, de vez em quando o GPS está levando a gente para o lugar errado. Para e pergunta se é por aí mesmo. Não, ué, eu sei, o GPS está me guiando. Esses dias eu fiz isso, lá na Serra da Canastra. Falei, eu não vou perguntar, não, eu sei onde eu estou indo. Não tinha, achava que sabia. Veio no lugar mais diferente do mundo. Então isso é do masculino. Bom, e quando a gente acerta o terço? Quando a gente acerta esse terço, a gente junta essas três, a gente vai para a loucura. E aí é quando o homem faz as armadas da vida que ele faz. Ele bate na esposa, ele larga a família, ele abandona os filhos, ele foge, ele vai viver na rua, ele vai viver na estrada como um andarilho. Observem, quantas andarilhas de beira de estrada você já viu? Observe. Você vê o tanto que isso é pequeno. Em cidade grande a gente até vê morador, mas na rodovia aí, ó, normalmente é homem. Raríssimo a gente vê uma mulher na condição de andarilho de estrada. Raríssimo. Normalmente são homens. Então, assim, nas casas de reabilitação, a maioria é homem, praticamente é do sexo masculino. Então, nós homens temos que tomar mais cuidado com isso, porque a gente vai facilmente por esse caminho. E a gente faz loucuras mesmo. 80% dos suicídios são cometidos por homens. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que o homem faz mais loucura do que mulher. O tanto que a gente entra nesse problema. Então, quais são os passos, né, os sintomas da pessoa que entrou? Agora a pessoa já entrou. Né? Então tá bom. Devagar. Ele falou que vai vir devagarinho para não atrapalhar. Então é o seguinte, quais que são os passos, né, quais são os sintomas das pessoas que estão nesse processo? Bom, a primeira é a instabilidade emocional. A pessoa chora à toa, ou se irrita à toa. A pessoa é instável. Uma hora ela está rindo, outra hora ela está chorando, outra hora ela está brigando. Então, ela se irrita com facilidade. Você fala uma coisa e a pessoa dá uma patada em você, ou a pessoa abre a boca a chorar. Você fala uma coisa e a pessoa abre a boca a chorar. Esses sintomas da instabilidade tem os percalços, né, da gente fazer uma palestra em casa. Então, a gente tem essas dificuldades. Filho, papai não pode ficar fora, tá bom? Fique pessoal, depois o papai vai brigar com você. Deixa eu terminar a palestra. Então, a gente tem... Esse é o primeiro sintoma de alguém que está entrando num processo depressivo. A pessoa fica instável. E o segundo passo de uma pessoa que está em processo de depressão é a imunodepressão. São as doenças. Você começa a ver que uma pessoa está adoecendo demais, adoecendo. O que acontece? Como ela deprime a mente dela deprime, e a mente, como diz os nossos orientais, mente sã, corpo são, mente doente, corpo doente. Então a pessoa começa a ter doenças recorrentes. Cada dia uma coisa. Um dia é gripe, outro dia é pneumonia, outro dia é dor de ouvido, outro dia é problema de pele. Então, assim, cada dia a pessoa começa a ter. Então, se a gente está adoecendo demais, vamos observar se a nossa mente também não está doente. Esse é o segundo sintoma de uma pessoa que possa estar entrando num processo de depressão. O terceiro sintoma é o medo. Realmente a pessoa fica com medo. Ela tem medo das pessoas, ela tem medo de conviver. Você chega para conversar com a pessoa está com medo, ela, não, vamos fazer, não, estou com medo disso, estou com medo daquilo. Também é sintoma, um medo excessivo. Ela é uma pessoa sonolenta. Se a gente começa a ficar sonolento, o que é? Aquela pessoa que todo dia que você olha para ela, ela quer dormir, ela dá 9 horas da manhã, ela está na cama, ela não quer tirar o pijama de jeito nenhum, chega 2 horas da tarde, ela está de pijama. No domingo não, viu, gente? No domingo tem exceção. Você pode ficar de pijama no domingo, não tem problema nenhum. Não é sintoma de depressão. Ah, chegou no domingo, eu quero dormir a parte da manhã? Ok, não é sintoma. Mas chegou na segunda-feira, você não quer levantar da cama, e essa pessoa também não dorme, ela é sonolenta, mas ela não dorme, porque ela fica só pensando naquele problema. Então, como ela só vibra naquele problema, vibra, ela também é um sintoma da depressão. O outro sintoma que a gente tem é a pessoa que só enxerga o problema dela. Ela não acha que ninguém mais tem problema. Só ela tem um problema grande. O problema dela é maior do que de todas as outras pessoas, que ela tem que ter uma atenção especial
porque ela é que tem um problema e ela acha bom se martirizar por aquele problema, né? Diferente de uma pessoa que realmente tomou um baque muito grande, teve uma grande perda, perdeu um filho, perdeu uma esposa, perdeu uma mãe. A pessoa vai passar aquele momento de luta, é um momento de tristeza, o problema dele é grande mesmo. Isso vivencia. Não pode uma pessoa ter 10 anos que perdeu a mãe e não conseguir superar, que é um ciclo natural, ou, né, ou qualquer uma outra perda. Nós podemos optar vamos assim, por esse caminho. A gente pode optar por viver, ou a gente pode optar por morrer junto. Então, nós vamos por esse caminho. Não tem outro caminho, não tem. Isso tem que passar, entendeu? A pessoa tem um grande problema, ela vivenciou aquele problema, vivenciou o luto, e agora ela tem que partir para uma saída. Mas se a pessoa começa a entrar naquela pilha que só ela tem problema, só o problema dela que é grande, aí o vizinho perdeu um filho de acidente, e o problema dela ainda é maior do que aquele problema gigante que é uma pessoa perdeu um filho, está errado. Entendeu? Está errado. O desejo de fuga é outro problema, entendeu? A pessoa quer fugir realmente mesmo. Eu queria sair, deitar aqui e amanhecer lá na China, onde eu não ia ter, ninguém me conhecia, eu não ia ter o problema, não. Você ia amanhecer lá na China e o problema estaria lá com você. Também é um sintoma, a pessoa ter um desejo de fuga. E o oitavo sintoma, que é o mais perigoso deles, né, o oitavo sintoma da depressão, e esse aí a pessoa já está no grau máximo da depressão, é a desistência de tudo. Quando a pessoa desanima da vida. Ela desanimou da vida, ela acha que realmente não tem mais solução para ela a vida, que tudo que ela fizer... Deixa eu só abrir uma porta aqui para refrescar. Que ela realmente não tem mais caminho, não tem mais saída para ela. E aí é o autoextermínio. Aí a pessoa realmente entra numa pilha e entra num problema onde ela não consegue resolver esse problema e ela opta por um autoextermínio. Então, isso é um problema. Mas, normalmente, esse autoextermínio, essa descrença de tudo, ela é um conjunto. Porque 75% das depressões, 75%, olha o tanto que esse número é grande, são do sexo feminino. Os homens fazem loucuras e mulher se deprime. Entendeu? Mulher se deprime. E homem faz loucura. Normalmente, a gente não pensa para fazer um suicídio. Pode desligar aí. A gente não pensa. Normalmente a gente faz. A gente faz. Eu não penso. Um programa, um suicídio, a hora que vê, instalou. Né? Normalmente a gente tem atendimento nas reuniões mediúnicas, que a gente atende as pessoas que cometeram suicídio e fala assim, só eu não queria fazer aquilo. A hora que eu vi, estava feito. Por quê? No momento de loucura. Então, nós temos que tomar cuidado com os homens, com as nossas esposas, com as nossas mães, porque isso é normal. E é doença. E tem tratamento, tem cura. E qual é o caminho, gente, dessa cura? Deixa eu só pegar uma água aqui, que eu esqueci, eu só pedi a Thaís aqui para pegar para mim aqui. Mas não pega um copo de água para mim, que eu esqueci? Um copo de água? Desculpa, viu, gente? Isso aqui é casa de crianças, não tem jeito de planejar muita coisa, não. Então, qual que é agora a saída desse problema? Agora nós estamos dentro do problema e nós precisamos de sair daquele problema. Então tá bom, fique aqui caladinho. Então, qual que é o passo, né? Nós temos, para a gente sair da depressão, nós precisamos de ajuda. É igual para a gente sair de dentro de um buraco. Se o buraco está na nossa cintura, dá para a gente apoiar e sair. Se o buraco está para cima da nossa cabeça, às vezes a gente consegue pendurar. Se o buraco é fundo, a gente só sai com ajuda. E normalmente a depressão, o buraco é bem mais fundo, o buraco é mais embaixo, como se diz o ditado. Então nós vamos precisar de 2 grandes profissionais e mais 3 grupos de pessoas para a gente dar conta de sair de um problema depressivo. Agora nós já entendemos como é que a gente... Não tem
tem onde a gente ir. A gente entrou por isso, a gente entrou na depressão. Bom, e para a gente sair agora? Primeira coisa, eu vou precisar de 2 profissionais. Um profissional que trata da nossa mente. Da mente. Qual que é o profissional que trata da nossa mente? Esse profissional chama-se psicólogo. Esse é o profissional que vai tratar da nossa mente, das nossas questões emocionais. Então, esse profissional, ele é de extrema importância no processo depressivo. Dificilmente a gente vai sair de um processo depressivo sem a ajuda de um profissional desse. O segundo profissional é o profissional que trata do nosso cérebro, que trata do nosso corpo. O cérebro é um órgão. Então, existe um profissional que trata realmente desse órgão. E esse profissional é o médico psiquiatra. Aquela ideia de que o psiquiatra tratava somente gente louca, só tratava de loucos, em sanatórios, internava as pessoas, isso é um preconceito gigante, ele tem que cair por terra. O psicólogo, o psiquiatra, é o profissional que trata do nosso cérebro. Se as conexões, se nós não estamos liberando as conexões, os hormônios, os peptídeos, se nós não estamos liberando endorfinas direito, existem alguns medicamentos que nos ajudam a fazer isso. O que é melhor? A pessoa não dormir ou ela dormir sob efeito de um remédio? É melhor ela dormir sob efeito de um remédio, porque se ela não dormir vai ficar pior. O corpo pifa. Então ela precisa de dormir no primeiro momento, ou às vezes ela precisa de um remédio para estimular esse cérebro a mandar mensagens para o corpo. Então nós vamos precisar. Esse profissional é o médico. Nós vamos precisar, às vezes, né, de um imunologista para melhorar nosso sistema imune. Enquanto eu não dou conta de melhorar, eu preciso tomar, às vezes, algum imunoestimulante, algumas vitaminas, para o meu corpo aguentar a pressão. Então eu vou precisar de um médico. Bom, o terceiro, eu posso falar que não é um profissional, mas é uma pessoa ou um grupo, é o religioso. Dentro da religião que a pessoa frequentar. O evangélico vai precisar do pastor. Ele vai precisar daquele aporte do pastor, das pessoas que frequentam a igreja dele junto. Ele vai precisar daquele apoio. Não tem jeito, porque aí o religioso ou a religião trata o espírito. Então nós vamos tratar mente, nós vamos tratar corpo, cérebro, que é o corpo, e vamos tratar nosso espírito, com a religião. Bom, aí com essa tríade de profissionais, a religião vai tratar do nosso espírito. Não tem acordo, não tem apelo. A gente só vai conseguir vencer um processo depressivo se a gente seguir aquelas 3, só existem 3 caminhos, na verdade, para a gente conseguir sair da depressão. Amar a Deus, amar ao próximo e a mim mesmo. Com isso, a gente consegue. E onde que a gente vai entender isso? Dentro da religião. É lá que nós vamos conseguir subsídio para a gente conseguir executar esses 3 passos. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Aí a gente consegue sair desse processo depressivo. Porque é lá que nós vamos ter carinho, é lá que nós vamos ter amor, é lá que nós vamos ter afeto. Dentro dessa escola religiosa. O evangélico procura o pastor. O católico procura o padre, procura os ministros da igreja, procura quem faz a Eucaristia, quem tem realmente aquele contato, o maior conhecimento. E o espírito? O espírito procura a casa, procura o atendimento fraterno, procura alguém que já tenha esse dom de falar, um palestrante, alguém que faça esses atendimentos, os amigos da casa. Bom, nós precisamos de um quarto grupo, que são os amigos. Dificílimo a gente sair da depressão sem amigo. Porque os amigos são as pessoas que põem a gente para fora, para cima. Entendeu? A gente está depressivo, a gente tem lá os amigos do futebol, a gente não joga, fulano, vamos lá jogar bola. Não, eu não quero mais, eu desanimei, eu não quero mais nada, não, você vai. Aí os amigos vão, passam na casa, tira a pessoa daquele marasmo, leva no futebol, no primeiro dia ele não joga, não, vamos lá ver, vai ver, no segundo dia ele leva sua chuteira, às vezes falta um lá, você entra. Os amigos precisam disso. Os amigos são fundamentais para a retirada da pessoa do processo depressivo. Os amigos têm que entender isso. Então, se a gente está depressivo, que a gente busque os nossos amigos. Se nós temos amigos depressivos, que a gente seja um amigo para tirar ele daquele momento. E nós vamos precisar de um quinto grupo, que é a família. Porque é lá que nós vamos encontrar o maior aporte de amor. Sem amor não tem jeito. É lá que nós vamos encontrar o carinho, entendeu? Para tirar a gente daquela dor
que nós estamos sentindo é a família. É o abraço da mãe, do pai, do padrinho, do tio, da avó, do irmão, seja de quem for, do filho. Às vezes quem sara a gente de uma depressão é o filho. Uma palavra doce dele vai nos ajudando. Então, assim, é um motivo. Então, nós vamos precisar desses 5 grupos. E o início desse processo depressivo, que agora nós já sabemos como que a gente entrou. Já sabemos o que temos que fazer para sair. Bom, e por que eu entrei nesse processo depressivo lá atrás? O que eu preciso de recuperar para efetivar a cura, né? Ou o meu controle da depressão? Às vezes a gente nunca vai ficar curado nessa encarnação, num processo depressivo, mas nós vamos controlar e vamos viver bem. Existe cura do alcoolismo? Normalmente não existe cura. É um dia de cada vez. Quem frequentou a AA sabe, é um dia. E se o dia tiver muito, é 1 hora para dar conta de ficar livre. Então a gente vai ter controle. Tem doenças que não tem cura, tem controle. A depressão às vezes não vai ser curada, mas vai ter controle. Às vezes a pessoa vai precisar de uma muletinha, um remedinho o resto da vida. Tira o remédio, acontece o problema. A pessoa muda o remédio, vamos trocar um remédio mais moderno. E volta lá atrás do problema. Então, o processo depressivo às vezes vai ter controle, não vai ter cura. E é onde que começou tudo isso lá atrás? Quando a gente perdeu a fé. E o que é fé, gente? O que é fé? A fé é a crença de que alguém está nos olhando, que alguém está nos cuidando. Então, a gente entra num processo depressivo quando a gente perde a fé. Eu entro naqueles problemas todos quando eu perco a fé em Deus. Quando eu acredito que Deus realmente não está olhando mais para mim, como meu anjo da guarda realmente não está olhando mais para mim, como eu não tenho mais ninguém olhando para mim. A perda da fé. E o único jeito da gente recuperar a fé em Deus é olhando para o próximo. Então a gente começa um trabalho pequeno, a gente entra num grupo religioso, a gente começa um pequeno trabalho na campanha do quilo, no enxoval, na sopa, na visita fraterna, a gente vai lá e visita uma pessoa e vê que ela está na situação pior do que a gente. Isso já é num processo de recuperação. Não adianta pegar uma pessoa que está depressiva, que está lá no fundo do poço, que está desesperada da vida, e levar ela lá no hospital psiquiátrico, ela vai sair de lá pior. Não, a pessoa já está num processo de recuperação. E ela então começa a ter atividades de visita, de apoio, atividades realmente que ela vise o próximo. Porque quando ela começa a pensar no próximo, o amor do próximo, é a hora que ela está perto de Deus. E aí recupera essa conexão com Deus. Opa, se esse cara está pior que eu estou dando conta de ajudar ele, quer dizer que Deus está me usando para ajudar essa pessoa. Então Deus está usando outras pessoas para me ajudar. Então a gente reestabelece aquela conexão com o superior, com o divino, com Deus, com Allah, com o nome que a gente quiser. A gente reestabelece essa fé. Quando a gente chega numa reunião de AA, a gente tem que reestabelecer essa conexão com, lá eles chamam de poder superior. Restabelecer a conexão com o poder superior, fica muito mais fácil da gente vencer um processo desse. Isso vai se consolidando, esse processo. Ele vai se consolidando. E qual que é a grande chamada do espiritismo para o processo depressivo, gente? Para nós espíritas, que nós vivenciamos isso. Todos nós vivenciamos porque nós somos humanos. Se a gente vivencia aquela de entrar dentro do fundo do poço para precisar de toda aquela ajuda, nós vivenciamos aquela que vai até na cintura, aquela que vai até no joelho, aquela que vai até no peito, até no pescoço, pelo conta de tentar arrancar lá. É que somente eu, consigo sair de um processo depressivo. Não tem jeito de uma pessoa sair de um processo depressivo para mim. Não tem jeito. Tem jeito de uma pessoa me dar comida na boca. Tem jeito de uma pessoa me manter vivo. Mas não tem jeito de uma pessoa sair do meu processo depressivo. O Espiritismo conta que só eu posso passar por essas 3 portas, que é a porta do amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Não tem jeito de ninguém amar a Deus para mim. Possível. O processo de cura de uma depressão ele é individual. Eu preciso de gente, mas ele é individual. Não tem jeito de uma pessoa sarar eu. Eu tenho um problema, um apendicite, o médico vai lá, me opera e resolve o meu problema. Ele resolveu o meu problema cirurgicamente, um problema do apendicite, mas ele não consegue resolver o meu problema depressivo.
Ele não consegue. O Espiritismo nos traz isso claramente, que somente nós conseguiremos passar por isso. Não tem jeito de eu terceirizar isso. Eu tenho todos aqueles grupos de profissionais para me ajudar. Mas, se eu não quiser, esquece. Não vou conseguir sair disso aí de jeito nenhum. Então, o Espiritismo dá essa graça para nós. Ele nos oferta e nos mostra claramente que nós somos peça fundamental no nosso processo. Não dá para terceirizar nada num processo depressivo. Ele é meu comigo mesmo, contando com toda a ajuda que eu puder. Mas eu sou a peça central desse meu problema. A mensagem que nós tínhamos hoje era essa, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gabriel, Oi? aqui é a Eleusa, tá falando. Eu tenho 10 anos que eu luto contra essa danada dessa depressão. E, assim, eu eu acho que eu vou só até na cintura, tá? É? Eu vou só até na cintura, como você falou, sabe? Eu luto demais contra ela. Mas tem dia que o trem é pesado, viu? Mas é Nossa, assim mesmo. E cada pessoa, né, vai ter um determinado problema, e aí que ela vai lutar mesmo. É o que você veio fazer aqui, ué. Se você não viesse aqui estar na aprovação, você estaria na condição de missionária. Se você não está na condição de missionária, você está na condição ou de provatória ou expiatória. Então é só uma dessas duas que você está. Você veio aqui para resolver problema, não tem jeito. O caminho nossa, é esse. mas é difícil. E é assim, a hora que a gente está num degrau maiorzinho, se surge qualquer probleminha, você cai lá embaixo de novo. Igual você Sim, falou, tá? Nossa, mas é muito difícil. Eu sinto falta do convívio do centro, até por essa questão que você falou, sabe? De aconchego, de tudo. isso. Lá, aqui começou o problema. Eu falei, gente, nós precisamos de voltar, nem que seja o atendimento fraterno. Aí voltamos ao atendimento fraterno, não tinha reunião, não. Tinha atendimento. As pessoas iam lá e faziam o atendimento com todo o cuidado, porque realmente essa é a função da religião. Tanto que num mundo desde pandemia, né, quando as pessoas não piraram, não ficaram loucas, é porque não tem o aporte religioso, faltando realmente esse contato, esse carinho, esse afago, né, esse aconchego da religião, dos amigos. É igual você falando, eu ajudo na sopa. Nossa, o tanto que faz falta, porque aquele instante que a gente estava ali, você esquece de tudo. Você Sim, ué. esquece. Nossa, é bom demais. Foi muito Aqui bom. nós voltamos só as atividades, reunião, sopa ainda não voltou, a cesta, nós estamos fazendo a cesta da campanha do quilo e estamos entregando em casa, então assim, nós estamos buscando alternativas para a gente não parar, porque nós é que somos, quem está lá dentro da casa espírita, gente, é porque é os doentes, não tem dessa não, ué. Quem está na UTI não são os que estão piores, nós estamos os que estamos nos melhores hospitais, então você pode ter certeza que nós somos os mais doentes, os mais necessitados. Essa palestra foi toda para mim. Obrigada. De nada, as ordens. Gabriel, boa noite. Oi. Como a Eleusa falou aí, né? Ela está falando assim que essa palestra foi para ela. Não foi somente para ela, não. Porque, Júlio, por todo esse processo que você falou hoje na palestra, ela foi foi tudo que eu passei, de julho até outubro. Eu descobri assim, que eu estava assim, com um sintoma de depressão, eu imaginei, né, mentalmente. Porque eu estava sentindo como minha cabeça fosse